Perfect. All right, perfect. Yeah, I'm the next person to talk. My name is Sebastian. I'm presenting the University of Münster, and I know that you have been listening for around 1 hour to us presenting these information systems in Germany. So I will try to keep it really short in the sense that I don't present Münster for half an hour, but rather talk about what can we actually do with information systems? What are examples in the current world that are driven by the information system domain? But before that, I will just short introduce myself and basically reason why I'm here. Vou falar um pouquinho só introduzir um pouquinho sobre a universidade e sobre ele mesmo, né, o que ele realmente faz com a área de informática econômica. Cool. So I'm basically talking about information systems because I studied it. I did my bachelor, my master degree in that very domain. I'm currently doing my doctoral degree in information systems. I'm 2 years in, probably another 2 years till I get my doctoral degree. And yeah, I did some consulting work as well for 2.5 years, or 3 years actually. And yeah, that's me basically. Colocou ali então, formação básica na área de bacharelado de sistemas de informação, fez o mestrado lá também e agora está fazendo o doutorado na área de sistemas de informação. E, obviamente, vocês podem ver de novo, né? Ele já trabalhou como consultor e também uma experiência na área de psicologia. Okay, just shortly about where I am from. I'm also from Germany. I'm from Münster. This is a map of Europe, and this is also Brazil. So you see Brazil's a little bit bigger than Europe actually. It actually encapsulates most of Europe and takes some of Russia, goes a little bit into Africa. So yeah, you have a little bit bigger here. I'm from Germany. I'm from Münster, which is on the very left-hand side of Germany. You might remember where Erlangen was, which was right down, but yeah, that's where I'm from. O nosso colega aqui é mais do sul, ele é mais do norte, pertinho lá da Holanda. Münster itself has around 300,000 inhabitants, actually twice as many bikes as people, so we have more than 500,000 bikes in Münster, and you basically go everywhere by bike. I don't even own a car, I go everywhere by bike, and it's not as steep as you have it here, so it's rather flat. This is the old town picture, and we have 8 universities with around 60,000 students. It's a rather young city, rather vibrant, but at the same time it's kind of Catholic, so you have these two sides of young and vibrant students and these old Catholic people living in Münster, and they get along just fine, but that's Münster in a nutshell. Então, ali é o centro antigo de Münster. E ele colocou 300 mil habitantes, né, como pensa na região, o Alto Vale inteiro tem 300 mil habitantes, mas é algo bem vibrante porque 20% disso são estudantes. Então, 8 faculdades, a deles é obviamente a maior. A cidade foi fundada em 713, em 1648 foi feito o acordo de paz dos católicos com os luteranos, por isso que ele falou aqui. Lá tem, o lugar que mais tem igrejas católicas, então de um lado tem os velhinhos católicos, ele brincou, e a cidade bem vibrante com 60 mil, imagina, isso tem 72, né? 72 mil estudantes. E principalmente, mais de 650 mil bicicletas. Então, lá, essa é a missa de Fahrräder Lutz. Tu chega lá, a primeira coisa que te arruma é uma bicicleta. Interessa a tua idade. E a primeiro ano que eu fui para lá em 2007, me convidaram, então eu cheguei lá assim, um pouquinho antes de começar as férias de verão, e aí todos os doutorandos que concluíram e receberam o seu diploma, a gente foi para lá. Aí já disseram, vai de bicicleta. Chega de bicicleta, daí todo mundo esperando, daqui a pouco a primeira pessoa a entrar, senhor bem idoso, de bicicletinha, o reitor, depois os pró-reitores, depois os diretores, todo mundo bicicleta. Então, é tradição. Na frente daquele primeiro castelo que ele mostrou ali, que é a reitoria. Né? E vocês podem ver aqui, ó, nenhum carro. Na verdade, passa carro e ônibus ali. Mas que carro?
táxi para pegar pessoas com mais de 70 anos ou com dificuldade de caminhar. Se o taxista entrar lá para pegar algum de nós novinho aqui, ele perde a licença. E passa o ônibus, né, um ônibus especial ali, pneuzinho diferenciado, que passa no centro e deixa você na frente das principais lojas. Então, então ele falou que também é o seguinte, por que bicicleta? Porque lá tudo é plano. Eu mesmo, aqui acostumado com os morros em volta, me perdi geral na cidade. 70 metros acima do nível do mar eles estão, para ter uma noção. Okay. So one of these 8 universities or higher schools we have is the University of Münster, the Westfälische Wilhelm-Universität Münster, which was named after an old king of Germany. And yeah, it is one of the largest universities in Germany. It was founded around 250 years ago. We have 7,300 full-time employees. Out of that, we have around 600 professors and 4,900 academic staff members, of which I am one. So deduce me and you have 4,870 academic staff members, 45,000 students, so the majority of the Münster students are at this university. And yeah, we have quite some budget and a lot of subjects to study, including mechatronics, including information systems. Então, eles têm a universidade de 1780, em homenagem ao rei William, que aqui nós traduzimos como Guilherme, né, que é Wilhelm, né? Eles têm 579 professores titulares, 4.800 como ele estão adjuntos, e ali os 1.800 e poucos são técnicos administrativos. Então, o orçamento anual deles 732 milhões de euros, dos quais 169,2 vem da iniciativa privada. Certo? E aí, 15 faculdades, 45 mil estudantes, lembra que tinha 60 mil na cidade, 45 só nessa universidade, e 7.650 graduados de diferentes níveis, né? Doutorado, pós-doutorado e graduação. Né? 15 faculdades, 120 áreas de interesse e 280 programas que te dão um diploma. Então, tem bacharelado, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Por isso que 120 áreas de interesse, mas aí tu tens quase que o triplo de níveis de formação. Okay, that was Münster, that was the University of Münster. Let's try to talk about information systems, and I will try to offer pretty much the same view as Willy, but a little bit other examples so you might get to know this subject a little bit more. Isso, você não vai detalhar tanto, mas o que é de interesse que eles já estão estudando no momento agora. First, let's talk about the stereotype of an information systems student. Usually you're told, okay, we eat a lot of pizza, we drink a lot of coffee, we need Wi-Fi, we need a computer, and we obviously solve all the computer-related problems for our family. That is true to a high degree, but there's a little bit more to it, which I will explain in just a minute. Ele disse que o estereótipo não é só o cara que só almoça em computador, que só se comunica com computador, que toma café, come pizza e precisa de internet e energia para o computador. Né? E também fica, todo mundo da família pede para resolver os problemas de tecnologia. Agora vamos explicar um pouquinho mais como ele faz a utilização disso. Next, please. Okay, why do we need information systems? And Willy already talked about this connection between economics, between computer science on the right hand side. However, these two bubbles, they don't really understand each other. If you were to go with economics and put mechatronics or engineering on the right side, you would have the same principle, because those people usually don't really understand each other. They are bubbles in their own and they speak their own terms. And you oftentimes need someone to translate between these two, and that is information systems. That is a translator. Eles eram duas bolhas separadas, cada uma com seu idioma, cada uma com suas tarefas,
e para que houvesse um tradutor entre eles, foi desenvolvida a área de sistemas de informação para a aplicação econômica. Quando eu falo econômica, não é a economia geral, mas a microeconomia, a empresa em si. And a lot of stuff we do is translate. We translate a certain business application of someone who explained it, who wants to do something at SAP, for instance, in some kind of model. Just keep on clicking until the slide is fully loaded. And we do that by creating so-called models. So we take a business case, we translate it, mediate it into some kind of model, and in the end it's used in some kind of code. And then this code is again used by humans. De modo geral, o pessoal dos negócios, eles criam os modelos, os softwares, aí está ali o SAP lá. Inclusive eu vou enviar para vocês, dia 26 à noite, uma palestra com certificado para aquelas horas complementares bacana, para ter uma introdução sobre o SAP. E esse é um curso necessário se você quiser um dia trabalhar para o grupo Votorantim, por exemplo. Mas não é só Votorantim, a maioria daquelas empresas alemães usa o SAP, mas a Votorantim ele quer que está mais próxima de nós. Mas se quiser trabalhar para Box, Rexroth ou para NET, ali em Pomerode, você precisa ter feito cursos da SAP para utilizar o sistema. Porque eu lecionava para engenharia de produção, eu tinha vários alunos meus da engenharia de produção fazendo esses cursos para poder trabalhar na Votorantim. Isso abre portas para você trabalhar no modelo. Ah, mas professor, mas eu vou ficar lá na área de engenharia. Pois mas cadastrar a lista de material, gerar um material novo, sai da engenharia. Né? Ligação dos processos que vocês automatizarem, vai para onde? Vai para o sistema. E nessas empresas maiores, esse é o caminho. Né? E aí o resultado final que você vê são os gráficos, os indicadores que você tem. Não sei se alguém aqui chegou a visitar a Bremer, a metalúrgica. Muitos visitaram a metalúrgica. Vocês viram os quadrinhos lá, as TVs com os indicadores deles rodando? Gestão à vista, né? Gestão à vista, como é que está a nossa produção, como é que está o funcionamento. Ontem a gente esteve lá e que mostra exatamente isso. Ich erzähle etwas über, wir haben die Möglichkeit am 26. einen Vortrag hier in Brasilien über die SAP. Ich mache gerade die Einladung. Sehr schön. Okay. And a very important principle in information systems is abstraction. Take this example of a bull. This is a bull, this is a cow, and this is one picture of a cow. However, if we go further, there are plenty more pictures of cows that all represent cows. So which one is correct? There is no correct one, right? Everything is a cow. But at the same time, we use abstraction to define what level we need. If we just need the basic outlines of a cow to understand how big it is, we might use this one. If we need the exact, so how it really looks in reality, we might use that one. So depending on the use case, we do use different levels of abstraction to model. And this is one example of cows, and where to use cows in different scenarios maybe, but you can also translate that to any other business case. Essa abstração aqui é para mostrar que você pode ter diferentes níveis para entender. Você pode dar aquela bem rudimentar lá, que era quase que do homem da pedra, você tem uma ideia do que tamanho o boi ou a vaca tem. Né? E se você olhar aquela segunda ou a primeira, elas estão mais realistas. Né? Mas aí você tem que saber que nível de detalhamento de informação você precisa ter para entender os dados. And in the end, once we do all this talking to people, we can model. Just load the slide for you, please. Then we take one reality. This is where I'm working. This is my working environment. This is a tall building which used to be a military castle. And this is a picture from reality.
And what we can do is, we can model this reality in different fashions. We can build a room plan for it. We can build this room plan like pretty close to reality. We can just filter in the rooms, or we can build a network of how rooms are connected inside this building. And all these models are equally good because they depend on what we need in our use case. So yeah, it all depends on the case, it all depends on the reality we need for our model. Isso ali ele está dizendo, olha, vamos pegar um exemplo. O prédio que eles trabalham é uma caserna pós-Segunda Guerra Mundial dos ingleses. Tá ali. Se você vê isso, você, é bonito por fora e tal. Mas se cria modelos que poderiam, por exemplo, ali mostrar como é que o prédio é organizado, então as salas, mas talvez o mais interessante seja como essas salas estão conectadas, o que há em cada uma delas e qual é a conexão de trabalho entre elas. And I've brought you one example on how to model data that is obtained in an environment. And this example is that of a father who wanted to watch his daughter how she learned words. So it was a baby, and he installed cameras everywhere, and he wanted to understand, where does my kid learn words for the first time? And yeah, we're going to watch that in a second. And one way to think about big data and all of the computational tools that we wrap around that big data to let us discover patterns that are in the data. Is there any way we can increase the sound here? Do we have a speaker or something? Tem alguma caixa de som aqui? Vou tentar ligar isso aqui. Or not? We have one here, bigger, but we Tem a saída de som. So, one way to think about big data and all of the computational tools that we wrap around that big data to let us discover patterns that are in the data is when we point all that machinery at ourselves. At MIT, Deb Roy and his colleagues wanted to see if they could understand how children acquire language. And we realized that no one really knew, for a simple reason. There was no data. After he and his wife, Rupal, brought their newborn son home from the hospital, they did what every normal parent would do. Mount a camera in the ceiling of each room in their home and record every moment of their lives for 2 years. A mere 200 gigabytes of data recorded every day. We ended up transcribing somewhere between 8 and 9 million words of speech. And as soon as we had that, we could go and identify the exact moment where my son first said a new word. We started calling them births. We took this idea of a word birth and we started thinking about, why don't we trace back in time and look at the gestation period for that word. One example of this was water. So we looked at every time my son heard the word water, what was happening, where in the house were they, how were they moving about, and using that visual information to capture something about the context within which the words are used. They're called wordscapes. Then we could ask the question, how does the wordscape associated with a word predict when my son will actually start using that word? What they learned from watching Deb's son was that the texture of the wordscapes had predictive power. If most of the previous research had indicated that the way language was learned was through repetition, then this analysis of the data showed that it wasn't actually repetition that generated learning, but context. Words with more distinct wordscapes, that is, words heard in many varied locations, would be learned first. Not only is that true, but the wordscapes are far more predictive of when a word will be learned than the frequency, the number of times it's actually heard. It's like we're building a new kind of instrument, like we're building a microscope, and we're able to examine something that is around us, but it has structure and patterns and beauty that are invisible without the right instruments. And all of this data is opening up to our ability to perceive things around us. So you see what they did. They used data and models to predict and to learn how the son or daughter, I was wrong on that, learn new words.
And they did that by using different models and data and combine them to learn new things. They didn't knew that context was more important for learning work than repetition. And that is a great example on how models and data together can be brought to learn new things, basically. Ele colocou, você deve ter entendido o contexto do vídeo, né, pelo menos, em que ele colocou as câmeras no filho dele mesmo, aquele cientista do MIT, para ver como era o comportamento, onde a criança ia mais vezes e que palavras ela começou a repetir de cada um dos locais. Ali, ele estava brincando, carro, repetindo, isso ali. E aí ele colocou, mostraram que a análise do que estava acontecendo. Eles usaram tecnologia do Big Data, não sei se você já ouviu falar, para fazer isso. A análise de muitos dados. E aí mostrava ali graficamente quantas vezes a criança foi para aquele lugar, principalmente seguindo os pais, né? Quantas vezes ela, um exemplo ali, quando ela foi buscar água. Né? E o que acontece? Essa modelagem do que ocorre na realidade é que é uma das tarefas que eles realizam. So that was great, right? That was an awesome example on how to use data. There are some bad sides about data and data analysis and machine learning. And this is one example from Amazon. Amazon took their 50,000 resumes they had before and threw them into an artificial intelligence to let them train and to let this artificial intelligence decide on who to hire and who not to hire. And can you think of anything that might have been bad in this situation that could have happened? Maybe certain bias or something? Alguém já comprou na Amazon, de qualquer outro lugar, então ele vai explicar ali como é que trabalhou a questão do que a Amazon treinou em 50 mil termos a sua inteligência artificial para poder atender melhor os clientes. Não tudo de uma vez, claro, é um aprendizado contínuo. Isso da inteligência artificial. Okay, so what was bad is that these 50,000 resumes they were chosen by and hired by human resource that was biased towards males, meaning that these 50,000 resumes were discriminating against women. And the system that resulted out of these resumes was also discriminating women in the sense that male candidates were always preferable just by being male. Which obviously doesn't tell you anything about the qualities of this person, but just male, female. So for instance, terms like women's college or captain of the women's soccer team was considered to be a bad quality for a resume, and that obviously is heavy discrimination and shouldn't be happening. Yeah, that is also one part of information systems that could be bad. Exato. E aí ele colocou que a utilização dessa análise dos termos duros que estavam nos mini currículos, né, nos resumos, começou a discriminar as mulheres. A inteligência artificial escolhia mais os homens. Então, termos como ser líder de torcida, né, acabaram desqualificando muito as mulheres. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer que é ruim. Ele vai mostrar algum outro exemplo do perfil dos consumidores. Né? Please. Okay, so that were two examples on how data can be used in an amazing and fascinating way, but how data can also be used in a way that we probably don't want in our society. And this brings me to the conclusion of my talk towards information systems. Information systems is great, and we need information systems because we need this translation. And it has a lot of fantastic aspects. It has this human aspect, it has this technical aspect, and this sociological aspect as well. However, we do have some ethical aspects as well that we should consider, at least to some degree. And yeah, I think it will get more important, and there will be no way around it. And hopefully you learned something today while we
study information systems, why we are doing a doctoral degree in that, and why we think that is an important subject to talk about. Exato. Ele colocou que, claro, a área de sistemas de informação é muito importante justamente por utilizar a tecnologia, mas principalmente por ter foco no que as pessoas fazem, como elas fazem, por que elas fazem, né? E aí eles precisam justamente dessa combinação das regras de negócio e principalmente do comportamento das pessoas, a parte da sociologia, da interação. Né? É um acréscimo meu agora, né? Não adianta desenvolver o melhor produto e não entender o usuário. Você já deve ter ouvido falar da evolução de por que o toca-disco ganhou do gramofone. O gramofone tinha uma qualidade superior, fantástica. Só que o que acontecia? Os caras que fabricavam o gramofone, eles produziam discos somente de música clássica. Né? E o pessoal do toca-disco fez o quê? Músicas populares. Assim como a evolução do nosso rádio, o rádio foi feito o quê? Comunicação pessoa com pessoa. Rádio amador mesmo. E aí os caras do rádio amador começaram a pegar os toca-disco e, para manter o canal deles ativo, passar algumas notícias e deixar o disco inteiro rodando. E aí surgiu o conceito do rádio que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque era mais fácil do que tu comprar um equipamento e tu ter que falar. Né? Pede para qualquer um de vocês vir aqui falar na frente. Quero saber quantos tem coragem de, não precisa subir aqui, mas quantos tem coragem de tomar a palavra e falar em público. Levanta a mão, só para fazer uma estatísticazinha rápida. 1, 2, 3, 4, 5 aí desse universo todo. Então aconteceu isso com o rádio também. Então é sempre essa questão. A tecnologia está disponível, mas tarefas que a população tem que resolver. E que, obviamente, cada vez estão mais complexas. Então, se a gente olhar a questão de comunicação, como é que era antigamente? Quando eu comecei a estudar, era você fazer uma cartinha, ir lá no correio, pagar o selo, despachar, esperar 15, 20 dias para chegar para a pessoa, e esperar mais 15, 20 dias para a pessoa te responder. Não era assim? Daí veio o quê? Telegrama. Poxa, que coisinha bacana. Você mandava, e em 3 dias o telegrama estava na mão da pessoa, às vezes menos, né? Até 3 dias, sempre colocando o prazo máximo. E daí voltava. Se fosse para o exterior, a carta levava 1 mês, tá? Não esqueçam disso. E daí começou o e-mail. O fax? O fax para mandar tudo, né? Mas É fax. o fax. Aí o fax foi substituído pelo e-mail. E o e-mail ainda existe hoje, mas por que isso aqui o WhatsApp é mais legal que o telefone? Por quê? Porque eu vou atender, eu vou responder, como eu estava dando sempre dar uma espiadinha, porque tem que saber dos próximos compromissos que a gente está fazendo, né? Então tem que sempre dar uma olhadinha no que está acontecendo, mas é um sistema de códigos breves. Né? Tu não fica falando, mandou textão, é só para tu te incomodar. Ninguém gosta de textão. Tu gosta das frases rapidinhas do que a pessoa precisa fazer. E para as pessoas que têm dificuldade de ler e escrever, né? Como tem aquela piadinha lá daquela senhorinha que diz assim, para de escrevinhar esse negócio aí, manda áudio que eu entendo. Não é isso? Então, são coisas que há tecnologia. E aí não é só deixar a coisa acontecer, é ter modelos de modo geral. Noch etwas? No, if there are any questions, I'm happy to answer them, except for that. All talk about. Perguntas de vocês? Ich schlage vor, dass du etwas über dieses Data-Mine-Prozess hier vorstellen. Ganz kurz. Okay. Weil dieses Modell, die Leute nutzen in die Fabrik. Mhm. Weil jetzt noch nicht, oder? Also die nutzen ja es noch nicht. Also Nein, aber ist mehr einfach die verstehen den Fabrikprozess. Okay. Und was passiert in der Fabrik mit diesem Spaghetti-Prozess. Nur diese. Problem?
There are one question. Fala, meu filho. Pelo que eu entendi, eles criam, né, um produto, um software, para, em resumo, facilitar a vida do usuário. Hoje, qual seria a linguagem mais promissora que eles veem ou usam? Não, vamos explicar um pouquinho melhor. Não é que eles criam software, eles fazem análise do uso do software e de como são as tarefas. Por isso que eu pedi para o Willi agora. Willi, kannst du diese... Jetzt? Ja, jetzt. Um modelo de análise de processo de... pode-se dizer de fábrica, mas era uma empresa que fazia reparação de máquinas de café. Então, assistência técnica da máquina de café. Esse videozinho aqui. Então, o processo, como eles enxergavam que ia ser, uma coisinha em linha maravilhosa, um processo depois do outro, just in time, chegando no horário. Depois que eles começaram a analisar por onde, quais setores a ordem de fabricação passou, a ordem de reparação passou, a ordem de fabricação. Ein Stück weniger. Debita ungefähr. Yeah. Então, era assim, né, que eles começaram a entender como é que o processo de reparação aconteceu, né? E depois de analisar 1500 e wie viel Fälle? Fälle oder Varianten? Varianten, Entschuldigung, nicht Fälle. Ich glaube, das war... Falls. Varianten. Es gibt von diesem Prozessmodell über 1500 Varianten. Ich glaube, hier sind die Fallzahl ist nicht angegeben. Mas é mais de 1500 variações. Por quê? Porque chegou, aí a reclamação do usuário era uma, o defeito realmente era outro, faltou peça, o próprio cliente demorou, porque recebe a máquina, o que tu faz na assistência? Tu recebe a máquina, tu vai ter que descobrir qual é o problema, né? E daí passar para o cliente, vai custar tanto, vai autorizar ou não vai autorizar? Quantas vezes tu vai ter que ligar até que o cliente te diga, não, realmente autoriza ou não? E fora o seguinte, né? Se tu não tiver um bom controle, a tua ordem de reparação, de fabricação, fica esquecida até a hora que alguém vem cobrar, que, eu preciso de tal coisa. Né? Não sei quantos aqui têm experiência de entrar numa fábrica e ver os coitados do PCP lá, né? Eu planejei assim, né? E o pessoal do vendas, cadê o produto para entregar para o cliente? Né? Ou então o cliente pediu 10 itens e o cliente não recebe se não for os 10 itens, tu tem 9 itens com 100% do que tu vai despachar e um só item que tu produziu só a metade. Esse é o abacaxi que tu não pode despachar. E ainda tem alguns casos que o cliente tem multa contratual por não entregar no prazo. Um exemplo clássico, eu até mostrei para eles, a gente estava na metalúrgica ontem, não sei se alguém já foi na metalúrgica, que tem uma estradinha fajuta bem na saída da metalúrgica, no meio de uma roça de milho, uma estrada de barro. Tá? Quando vocês for lá, vocês vão ver. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Está todo mundo utilizando aquela estrada. O pessoal ali na linha da Sulfabril, ali, onde é a Magazord, estava fazendo uma tubulação nova ali, porque está dando muito alagamento ali dentro, né? Então, o projeto velho nosso veio dinheiro da Defesa Civil. Mas o que aconteceu? Na enchente de 2017, né, a enchente ia chegar a 10 metros e alguma coisa, e a metalúrgica estava com o abacaxi total, porque ela não tinha como sair ali embaixo, porque na frente do Senai estava inundado, né, e alguns pontos ali na metalúrgica velha estava inundado, etc e tal, ali não tinha como sair. E daí a gente abriu aquela estradinha lá assim, numa tarde, né, na prática era 1h da tarde, eu liguei para o Luiz Antônio e disse, Luiz Antônio, eu consegui chegar com as máquinas aqui. Posso começar? Ele disse assim, toca ali o alicate na cerca e faz a estrada, porque o milho que se dane. Faz a estrada aqui. A gente fez.
enquanto a fábrica estava produzindo. Nós terminamos de colocar as britas, as carretas chegaram para carregar. Os caras carregaram toda coisa, que eles lacram o caminhão, vai a informação para lá, acerta o horário que eles vão, vamos chamar assim, atracar com o caminhão lá dentro da Mercedes, da MAN, e da Ford, etc e tal, e ó, foi. Então, é uma transenchente fajuta? É. Tá? Ela está cheia de estado de barro, mas ela é usada uma vez a cada 2, 3 anos, quando dá o problema embaixo, não tem outro jeito, né? Ah, mas o que isso tem a ver com a ideia de sistemas e de processos? É que você vai ter que sempre fazer os ajustes e sempre observar o que está acontecendo dentro da tua fábrica, né? Ah, mas é só dentro da fábrica? Não! A análise deles ali envolve desde o pedido do cliente, né? A produção ou a execução do serviço, inclusive a cobrança. Ou seja, você tem que olhar o teu aspecto completo, né? E qual é que é o papel do engenheiro? Resolver problemas. Essa é a definição mais ampla, não é isso? Tanto é que tem várias camisetas que eu adoro de engenharia que está lá, nós resolvemos problemas. Isso aí, mais ou menos esse é o rumo da pergunta. Essa análise é feita visualmente ou eles Não, tem softwares. Software que eles monitoram o Isso, gráfico MPro como é que é o Big Data da própria IBM e também um BI ali é o Power BI, é um dos que é mais usado pelas empresas aqui, inclusive a metalúrgica, aqueles gráficos que tu vê lá. Então a gente passou no setor lá da fundição, o gerente de fundição, ele tinha lá 2.500 toneladas de ferro fundido que são geradas e saem de peça limpa, vamos chamar assim, que vai para a produção, 1.900 toneladas. Você está jogando fora? Não. Lembra vocês devem ter ido ver? Os canais, não tem o que fazer. Você precisa ter os canais, e aí o canal derrete de novo e joga para lá. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Aqui, essa análise, no final das contas, ela sempre vai ser feita por meio da interpretação deles, ou dentre essas ferramentas, ela já consegue dar uma avaliação prévia do processo, adicionar alguma Ela dá uma avaliação e mostra ali os pontos, tá? Mas como é que é? O encontrar a solução, eles mostram, ó, tens esse e esse ponto. É com quem utiliza, lá no final. Esse aqui é o foco. Né? O indicador, ele serve para você tomar decisão. Vamos olhar aqui um caso, vocês mesmos. Vocês pegam no CIGA, que é um sistema bem simples, mas ele tem uma tomada de decisão quando tu olha lá o teu percentual de frequência e as tuas notas. Né? Então, dá umas faltadinhas aqui e tal. Aquela disciplina que tu estás assim com 79, 77, 80% de frequência, garanto que você não falta mais. Aquela que você tem nota acima de 7, 8, 9, 10, essa disciplina eu não vou estudar tanto. Mas aquela que você tem lá 3, 4 de nota, né? Então, um sisteminha simples, onde você toma a decisão do que você vai fazer. E quando você olha assim, nossa senhora, essa coisa aqui está 1, 2 de nota, aí acontece aquele assim que o cara larga a disciplina. Não é assim que acontece? E aí você foca naquelas que você ainda tem chance. Um exemplo do mais simples do dia a dia de vocês. Né? E aqui ele está mostrando, claro, sistemas mais complexos, onde vocês vão estar envolvidos quando estiver lá na indústria. Tem um website para a gente dar uma olhada mais a fundo? Sim? Tem. É o FGU mesmo? Sim. Mas eu já mandei, Viga, tu recebeu. Já encaminhei no grupo. Encaminhou no grupo, deixa eu pedir para encaminhar. Daí cai na página pessoal deles dentro da universidade, aí lá dentro tu vai procurar
dois termos bem legais. Se tu pegar em inglês, research, pesquisas. Os principais resultados, os principais parceiros. Né? Se tu te aventurar no alemão, aí tu vai no Forschung. E a pesquisa também, só que em alemão. Certo? E aí, claro, o Sr. Veiga tem muito meu contato. Né? Alguns daqui da Mecatrônica têm meu contato. Então, procurem buscar mais informações sobre isso. Tá? Então a gente está aqui para ajudar, então, é justamente uma provocação para que vocês se empolguem, se preparem para fazer o intercâmbio. Acho que isso é uma experiência de vida que, por mais que eu descreva aqui, entra naquela do... vamos melhorar a frase, né? Uma vivência vale por mais do que 100.000 palavras. More questions? Então, gostaria de agradecer, primeiro em português, ao Alexandrine. Thanks, né, Willy and Sebastian, to show your universities. E gostaria de deixar nosso contato, o meu, né, do professor Alexandrine. Qualquer dúvida que ficou ainda, pairou, né, que nos procure, né. Acho que é muito importante para a carreira de vocês, né, como uma experiência pessoal também, fazer um intercâmbio dessa natureza, né? Certo? Então, uma salva de palmas para eles todos aí.